Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 8, Paulo diz: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o que Deus fez? Deus diz: a minha graça te basta, Paulo. A carne, muito se questiona qual era esse espinho na carne. Quando nós vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor nos ensina: se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele amava o Senhor Jesus, tanto que ele morreu decapitado e não negou o Senhor Jesus e disse que viver é Cristo e morrer é ganho. Mas Paulo teve um processo difícil na sua vida, um processo de lapidação. E nós vemos Paulo conflitando com o ensinamento de Jesus Cristo, exatamente em Atos capítulo 22, no verso 25. Paulo foi preso e apanhou, e reclamou, ficou bravo, tirou satisfação. E ele foi solto e ele reclamou. Falou: é lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Ele carteirou mesmo os militares que bateram nele, o que foi completamente contrário ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Pedro, que já havia amargado o seu processo, quando negou o Senhor 3 vezes, já havia entendido qual era a essência da graça de Jesus Cristo. Em Atos 5, Pedro apanha, e nós vemos no verso 41 que diz que eles se retiraram da presença do conselho, após tomar uma surra, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Pela posição de Paulo, que tinha sido um homem muito importante, criado aos pés de Gamaliel, Paulo não aceitava apanhar. Paulo ele questionava, Paulo ele se irava, Paulo ele enfrentava, Paulo se rebelava. Esse era o espinho na carne. Paulo era muito nervoso. E o Senhor falou para ele: a minha graça te basta, Paulo. Não vou tirar de você esse espinho, você vai ter que se lapidar, Paulo. E nós vemos que o Senhor também não tirou esse espinho de Caim, a força do ímpeto carnal. Em Gênesis 4:7, quando Deus olha para Abel, recebe o coração de Abel e então recebe a oferta de Abel. Mas quando ele olha para Caim, ele não recebe Caim e também nem chega a analisar a sua oferta, porque Caim não estava aprovado diante do Senhor. Mas o Senhor aparece e fala: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas convém a você dominá-lo. Eu não vou dominar o seu desejo, a sua carne por você. Você vai dominar a sua carne. É o espinho na carne. A carne é o próprio espinho. E Paulo não tinha entendido. Paulo não tinha se lapidado. Mas é lindo quando nós vemos a vitória de Paulo sobre a carne. Paulo, quando vence a sua carne, está em 2 Coríntios capítulo 11, versos 16 a 33. E diz: outra vez digo, ninguém me julgue insensato. Ou então, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo. Olha aqui, Paulo, ele reconhece, ele se envergonha. E ele fala, porque ele não aceitava apanhar, ele não aceitava ser afrontado. E ele fala, no verso 21, aqui de 2 aos Coríntios capítulo 11, ele diz: envergonhado eu digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também sou. São israelita? Também sou. São descendência de Abraão? Também sou. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Menos um. Ele faz referência a menos um. Porque Paulo, ele teve um processo para ele compreender aquela surra que ele tomou e entender que ele devia sim sofrer e padecer as aflições por amor do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus bastava para ele. Ele tinha que se despir de qualquer honra humana. Não tinha cidadania. Não tem essa de judeu, não tem essa de romano na graça.
nós temos que padecer por amor a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Recebi dos judeus 5,40 anos de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, e mais perigo ainda entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, que ele era um ancião. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. E Paulo diz que quando pensa que está forte, fraco ele está. E quando fraco ele está, forte ele está. E diz a essência de servir a Jesus Cristo. A essência é essa: nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir após Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão Paulo, que um dia nós iremos abraçá-lo no céu. Porque ele venceu também, né? Ele venceu também a sua carne. Entendeu que na força do seu braço ele se torna fraco no espírito. Mas, aleluia, na fraqueza da sua carne se torna gigante no espírito e aprovado diante de Deus. Que Deus nos dê essa força. Que Deus nos dê a força do Espírito Santo para nós vencermos essa carne maldita. E assim possamos, dia a dia, alcançarmos cada vez mais a estatura de um varão perfeito. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo.